Para quem ainda não tive a oportunidade de conhecer, meu nome é Rômulo, sou professor do Departamento de Esporte aqui na nossa escola. Hoje eu tenho a grata função de apresentar os palestrantes da nossa manhã, mas antes de apresentá-los, gostaria de dar um recadinho para os presentes, especialmente para aqueles que estão regularmente matriculados na disciplina de seminários. Acho que é a primeira vez que avisa isso, né, Patrícia? Vocês têm que assinar essa folha aqui, que está contida nessa pasta, ok? Após o término imediatamente após o término da nossa palestra, peço que os alunos regularmente matriculados em seminários procurem a professora Patrícia para que ela possa entregar a folha oficial da tarefa que vocês têm que fazer e entregar depois. Para os demais presentes que não estão regularmente matriculados na disciplina, mas que desejam o certificado da palestra de hoje, por favor, preencherem essa folha para que o certificado possa ser emitido e encaminhado para vocês. Tá ok? Então, essa aqui já posso passar, mas você quer dar algum recado? Eu passo. Tem pessoas que ainda não entregaram resenha, os que estão matriculados na disciplina seminários. Os que não entregarem resenha não tem como ser aprovados na disciplina. Tem que entregar resenha para a gente ter como avaliá-los. Ok? Recados dados. Ok. Então, dando continuidade, os professores palestrantes de hoje são a professora Flávia de Cunha Bastos e o professor Ari Rolfo, ambos do Departamento de Esporte. A professora Flávia, ela tem a licenciatura e mestrado aqui na nossa escola. Ela é doutora pela Faculdade de Educação, uma unidade aqui nossa vizinha, na área de Estado, Sociedade e Educação. Ela é orientadora do mestrado e doutorado, nosso programa de pós-graduação, e líder do GEPAI, Grupo de Estudos e Pesquisa e Gestão do Esporte. Ela é associada fundadora, presidenta, né? Agora está mais na moda, ex-presidenta e membro da Comissão Científica da Associação Brasileira de Gestão e Esporte, ABRAGESP. Ela foi membro diretora da AUGED, né, que é a Associação Latino-Americana de Gestão Esportiva, imagino que essa seja a tradução mais apropriada, e atualmente é membro da Aliança Intercontinental de Gestão Esportiva. O professor Ari, a formação dele, né, tem bacharelado em Comunicação Social e Jornalismo pela Casper Libero e Administração Pública pela FGV. Mestre em Administração e Planejamento pela PUC, doutor em Comunicação e Semiótica pela PUC São Paulo, com a tese sobre torcidas virtuais. Atualmente ele é pós-doutorando em Ciências da Comunicação na Escola de Comunicação e Arte da nossa universidade, com projeto de pesquisa em Comunicação Integrada em Equipes Esportivas de Alto Rendimento. Entre as suas principais atividades destacam-se os projetos de pesquisa financiados pelo CNPq e pela FAPESP. Ele é líder do GPCOM, que é o Grupo de Estudos e Pesquisa em Comunicação e Marketing do Esporte, diretor da AUGED, né, Associação Latino-Americana de Gestão do Esporte, e coordenador do Grupo de Pesquisa em Comunicação e Esporte da Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares em Comunicação, a Intercom. Bom, então, depois dessa breve apresentação, gostaria de agradecer em nome da Comissão de Pesquisa da nossa unidade a presença de vocês e disponibilizarem o tempo para compartilhar esse tema tão interessante e cada vez mais tendo destaque tanto no meio acadêmico como fora da comunidade científica. Okay? Então, eu convidaria a professora Flávia para iniciar os trabalhos de hoje. Por gentileza, professora Flávia. Obrigada. Bom dia a todos. Obrigada pela presença. Apresentar um pouco dessa área, dessa temática hoje para vocês. E a gente preparou aí uma agendinha rápida do que a gente vai falar. Acreditamos, tínhamos essa expectativa, pelo que a gente está olhando aí nos presentes, né? Acreditamos que a maioria não tem muito contato, ou talvez nenhum contato ainda com essa área de pesquisa, com essa área do conhecimento. Né? Então, a proposta é a gente passar uma caracterização rápida do que é essa área, né? Depois falar um pouquinho, mais especificamente sobre a pesquisa, como ela é organizada no cenário nacional e internacional, através das suas entidades, algumas atividades gerais de formação e difusão também do conhecimento nessa área, falar sobre produção e, na parte final, cada um de nós falar um pouquinho sobre o grupo de pesquisa que coordena aqui na escola. Tá? Também em relação à área, à formação e a todos esses aspectos. Bom, então, para começar,
o desenvolvimento dessa área, assim como muitas outras áreas do conhecimento, se dá nessa integração, né, entre formação e pesquisa, formação e produção de conhecimento. E o que caracteriza mais fortemente a área de gestão do esporte é que ela é uma área recente, né? É uma área tanto de formação como de investigação recente. A gente vê aí pelas datas, né, os primeiros cursos específicos no cenário americano, do chamado Sport Medicine, específicos já desde a graduação, que essa é uma característica, por exemplo, que a gente não tem no Brasil, bem lá da década de 60 do século passado. Então, se a gente comparar com outras áreas do conhecimento, outras áreas de formação, ela é realmente muito recente. E mais recente ainda é o desenvolvimento e o encorpamento, vamos dizer assim, né, da área de pesquisa e de estudos que vem, então, da metade da década de 80, que começa, então, a surgir os primeiros trabalhos com rigor científico, dentro dos parâmetros metodológicos e assim por diante. Né? E também a própria difusão, né, já falando um pouquinho da difusão, os primeiros periódicos especializados ou voltados especificamente às temáticas que envolvem essa área. Então, essa é uma caracterização básica de que tudo, né, nesse mundo que a gente agora vive e convive aí há alguns anos, é muito novo. Né? Então, para a gente também que está estudando, que está se propondo a estudar, tudo está sendo ainda construído e desenvolvido no sentido de uma solidificação. Até tem uma autora, a doutora Brenda Pitts, que a gente teve até a felicidade de tê-la aqui no mês de março, no congresso da UGED, que fala bastante isso, quer dizer, mesmo os métodos, o rigor científico, como está colocado aí, ainda está sendo construído, a gente ainda está refletindo e... acho que a palavra é essa mesmo, é construindo essa área. Tá? Tem um autor, que é o Lawrence Chalib, que fez um artigo muito interessante, que ele faz algumas reflexões, né? E a primeira delas é que, da gente ser jovem, a maioria de vocês aqui é bem jovem, a gente tem sempre isso. Nós já fomos também, eu já faz tempo, mas tem vantagens e desvantagens quando a gente é jovem, né? Ou quando uma área, uma estrutura, seja o que for, é jovem. Na realidade, a vantagem que ele aponta nesse texto, né, que a gente está tendo então a oportunidade de vivenciar a construção dessa área, a gente está participando da construção, está modelando, decidindo ou apontando rumos que a gente quer tomar, e é lógico, como qualquer área, principalmente na nossa, que é interdisciplinar, multidisciplinar, vai se moldando também conforme a sociedade, conforme a própria comunidade científica vai se desenvolvendo. E algumas desvantagens, ele coloca essas palavras interessantes, que a gente também sofre, todos sofremos as dores do crescimento. Né? A gente tem lá 7, 8 anos, eu não lembro muito mais de crescimento e desenvolvimento, mas eu lembro dessa sensação de dor física. E eu falo, mãe, para, está doendo minha perna, você está crescendo. Tem dores também nesse crescimento, né? Às vezes dúvidas, a gente se questiona, somos uma área independente, não somos, enfim. Tem uma série de reflexões, né, que nesse esforço de crescimento também acontecem. Né? O que ele destaca ainda mais, e aí baseando realmente nesse texto que ele coloca muito claro, né, que precisa ter esse debate que ele coloca na visão dele, né, deste autor, que o debate mais importante, talvez, nessas questões do crescimento e nessas questões do ser jovem, é se a gente deve estar voltado, e segundo ele deve estar voltado, para o que está acontecendo na prática. Né? Que a gestão, a administração, essas áreas devem ter o seu desenvolvimento próprio, mas sempre com um olhar no que está acontecendo nas organizações, e depois a gente vai falar um pouquinho mais em relação a isso. Então, todas as teorias, segundo ele, a ênfase na construção de teorias, deveria ter alguma utilidade para quem está lá no clube, na confederação, na academia, seja que organização for. Né? Segundo ele, a nossa pesquisa, o nosso estudo, a nossa produção de conhecimento deveria sempre estar, ou não perder de foco, questões que vão poder, o conhecimento que vão poder influenciar, favorecer, aperfeiçoar a prática da gestão. Né? E, segundo ele também, e aí baseado também em outros autores, né, que os pesquisadores têm argumentado, então, que esse engajamento
né, permite o teste real do que está se desenvolvendo em termos teóricos. E, além dele, já ter falado isso lá na década de 90, e também repete isso, retoma isso, para que se construa, então, na nova teoria, e em termos mais amplos, se construa mesmo uma área de conhecimento. Outras questões que ele coloca, que são bastante interessantes também, e a gente, na semana passada, recebi um e-mail a respeito disso, de um aluno, a gente é bastante questionado, e a gente reflete bastante sobre isso também, é aonde tem que estar a gestão, onde que ela está, onde que ela se situa nessa área, né? De que mundo ela pertence, vamos dizer assim, né? E tem dois grandes segmentos, ou duas grandes visões, que em princípio ela estaria dentro de uma área de gestão de negócios, ou de administração de empresas, de administração pública, e uma outra corrente, ou uma outra visão, não chega a ser nem uma corrente, que é uma área específica dentro do mundo das escolas de educação. Cinesiologia é um termo bem americano, né? De algumas escolas, algumas europeias também, mas para nós aqui estaria dentro do mundo da educação física e do esporte. Seria talvez uma especialidade dentro dos cursos de educação física. A gente até tem, por exemplo, um curso em Santa Catarina, saindo um pouco da pesquisa, mas como a gente viu, sempre ligado à formação, que todo o curso de graduação em educação física lá tem uma ênfase muito forte em disciplinas de gestão. Então, desde o primeiro ano até o último semestre, o oitavo semestre, se a gente analisar o currículo, a gente já fez um trabalho sobre isso, tem 2, 3 disciplinas ligadas à gestão financeira, gestão de recursos humanos, diferente, por exemplo, daqui, na maioria das faculdades de educação física, que no máximo tem uma disciplina, né? Aqui nós temos, no básico temos uma, depois temos uma no curso de esporte, temos as optativas, enfim. Então, não há uma ênfase, né? É mais uma disciplina na formação. Esse curso da Unisul, ele tem se mantido, embora o Confef esteja, parece que pressionando um pouquinho, tem se mantido com essa característica de ser um curso de graduação com essa ênfase. Tá? Então tem essa discussão, esse debate, né? Onde seria o ideal e a que mundo pertence esse profissional, que formação que ele tem que ter, se é numa faculdade ou outra. Fábio, não querendo atrapalhar, só completando, o mesmo vai acontecer também nas escolas de administração. As escolas de administração não têm marketing esportivo, etc. Mas tem marketing, né? Então, quer dizer, a gestão do esporte, né, ela fica, na verdade, ela fica meio sem dono aí nesse universo, e é isso que a gente está tentando, de uma certa forma, construir. Né? E essa dúvida não é só nossa, é global. Então, o que esse autor fala, que, na realidade, então, ela pode se caracterizar como uma disciplina híbrida, e, segundo ele e outros autores, o Chamaduraj, não importa onde ela está, né? Não importa o que ela é. Né? Então, isso também é uma questão do ser jovem. Né? E a questão, então, desses status acadêmicos que a gente estava falando, né? E para nós que estamos batalhando, estudando, o que importa é o quanto a gente consegue despertar de interesse dos jovens, das pessoas, para passarem a estudar e se desenvolver nessa área. E no final ele até faz uma comparação, né, nesse sentido de somos jovens. Há um século atrás outras áreas estavam discutindo isso, como a medicina, como a própria administração pública, estavam discutindo isso há um tempão atrás. A gente está discutindo agora porque a gente é jovem. Há outras preocupações que ele coloca, também baseado em outros autores, é se a gestão do esporte é uma disciplina única ou ela deriva de outras chamadas disciplinas mães. Também é uma discussão, não, isso aí é mera aplicação de conceitos que já existem. Não, sei lá, teoria econômica é uma teoria econômica própria do mundo do esporte. Então tem essa discussão também, né? Em termos de agora mais especificamente de pesquisa e de produção de conhecimento e difusão e de publicação, é uma outra discussão e a gente já passou, e até pessoalmente já teve pareceres em relação a isso, aí depois conta, né? Acha que é insuficiente quem estuda a gestão do esporte aplicar ou publicar em revistas específicas. Ele teria mais status se ele publicasse numa revista de revistas, numa revista de administração internacional. Porque ela é jovem, então ela não tem um status ainda.
Então, o valor dessa publicação seria muito maior, né, do que é o debate que existe se fosse nas áreas mães. Acho que você tem uma experiência em relação a isso. Então, na realidade, o que a professora Flávia está colocando é interessante, porque hoje, como eu ainda estou aqui em meio período, quer dizer, eu estou numa escola de educação física e esporte, na área da saúde, e estou num outro programa de mestrado em administração numa outra instituição. Então, a avaliação, por exemplo, a avaliação do docente, né, do pesquisador nas publicações, na CAPES, por exemplo, os critérios de avaliação de administração são um e na área da saúde são outros. Então, como essa área fica entre as duas, quer dizer, o mesmo artigo lá tem um valor diferente do que o valor que tem, por exemplo, na educação física. Aí, às vezes, as revistas da área da saúde elas vão me exigir, né, o parecer do comitê de ética, quando na administração elas não exigem, porque o trabalho é diferente, a natureza é diferente, o entendimento é diferente. Então, essa área ainda tem algumas coisas a serem efetivamente resolvidas, né? Só que, por exemplo, em administração, quem trabalha esporte existe um certo estigma de que é um pesquisador menor, que esporte é coisa de papo de boteco, os caras acham que a gente fica discutindo o resultado do jogo de ontem, não processos, etc. Então a coisa é complicada, né? A começar pelo entendimento que se tem o que é você dar resultado em gestão do esporte, né? Porque o pessoal da administração, em geral, simplificando um pouco, mede o resultado de uma organização pelo seu resultado econômico, se ela dá lucro ou prejuízo, ou pelo resultado financeiro, se você tem dinheiro em caixa ou não. No esporte, as organizações são mensuradas o quê? O gestor é mensurado pelo resultado econômico, se ele dá lucro ou prejuízo, resultado financeiro, se ele tem dinheiro em caixa, mas também pela performance, né? A equipe tem que ganhar títulos, a equipe tem que ser competitiva, porque você tem toda uma paixão por trás disso. Então, gerenciar esporte não é gerenciar um supermercado, não é gerenciar, né, uma indústria automobilística. A natureza da gestão do esporte é completamente diferente e isso, às vezes, o pessoal da administração tem dificuldade de entender, né? Então, cria alguns problemas. Então é isso, e aí ele coloca, né, esse autor coloca que muitas vezes a gente vai se sentindo, né, quando recebe pareceres negativos ou não muito simpáticos, vamos dizer assim, né, inclusive de órgãos de fomento. Uma vez eu recebi um parecer dizendo que esse tema absolutamente não interessava a ninguém. Eu estava propondo um auxílio, talvez para a área de administração realmente não interessasse, né? Mas então a gente fica com uma sensação, às vezes, meio de cachorro magro, né? Que o autor até toma uma injeção de ânimo, e a gente também, aqui agora, de que, não, nós estamos trabalhando para ela crescer, para ela se impor, e a gente tem que se superar essas pequenas barreiras, vamos dizer assim. Aí eu apaguei o negócio, não. Ok. Isso é um resumo, eu acho que não vou discutir o quadro inteiro, esse material depois vai para vocês, mas é um resumo agora já falando de modelos de pesquisa, né, de que uma visão de alguns autores, e aí especificamente são 3 autores de um livro de metodologia de pesquisa em gestão do esporte, que é o Lee, a Pitts e o Quarterman, se me falha a memória, reafirmando, então, mesmo quem tem o olhar da pesquisa, reafirmando que nós somos um campo de estudo autônomo e independente, né, caracterizando, vamos dizer assim, que não é mera aplicação de conceitos gerais de gestão ao nosso universo, e a necessidade de identificação de elementos, então, que distinguem o esporte e, consequentemente, a gestão do esporte. E eles propõem, né, que todos os modelos de pesquisa, os designs, enfim, quando se pensar em pesquisa, se tem esse entendimento que o modelo que deve ser seguido é o que tem um foco no esporte, né? Independente do modelo derivativo, de que se aplicaria conhecimento de outras áreas meramente aplicando, como o Ari falou, poderia ser uma entidade esportiva, não um supermercado, não, mas sim deixar este modelo de lado e focar em busca de teorias que entendam este fenômeno com as suas características, com as suas organizações específicas, com as suas dinâmicas, com os seus valores sociais, econômicos e assim por diante, que seja essa, o que eles chamam de inspiração para o desenvolvimento de pesquisas, que tenham o objetivo de ou criar uma nova teoria específica para a área, ou então encontrar relevâncias na teoria tradicional existente que se apliquem, aí sim, mas especificamente a área, e com o efeito de construir prática de gestão numa base conceitual e que seja pertinente, que aí
a gente retoma aquela visão de que os autores mais recentes, a maioria dos autores, colocam que a pesquisa em gestão do esporte tem que se preocupar com essa diretriz de buscar uma aplicação, de surtir algum conhecimento que, para o gestor que está na prática, ele possa usar esse conhecimento para melhorar a sua organização, melhorar a gestão da equipe, enfim, seja o segmento que for. Então, essa ligação forte entre teoria, entre pesquisa e conhecimento e a prática da gestão. Da mesma forma, o inverso, né? Ele não está enfatizado, mas a gente já passou algumas situações em que as próprias instituições do mercado vêm nos procurar porque tem questões de gestão que eles desconhecem ou querem ter mais conhecimento e pedem, né? E a gente já fez alguns trabalhos conjuntos de desenvolver pesquisas para entender o que está acontecendo na prática. Então, essa via de duas mãos. Algumas linhas de pesquisa, uma síntese aí que foi feita pelo artigo que a gente escreveu com o Cláudio Rocha, que é o professor lá da EFE de Ribeirão, bastante ainda baseado no modelo americano, né, no entendimento americano, e essas sub-áreas que estão aqui do lado esquerdo, essas 7 sub-áreas, na realidade são uma diretriz da sociedade norte-americana, tanto para a formação, que aí eles têm, como eu falei, formação lá desde a graduação até o doutorado específico em gestão do esporte, né, e toda a acreditação, toda a validação de cursos americanos se dá numa estrutura que se baseia nessas sete vertentes, mais a experiência prática, o estágio prático e assim por diante. Então, a gente não tem isso ainda desenhado, por exemplo, no Brasil, porque a gente também não tem nem curso de formação específico, né? Não existe um curso específico de formação na graduação, e então a gente acabou colocando, se valendo de modelos e temáticas americanas e que geram aí uma série de exemplos, né, de linhas de pesquisa dentro de cada uma dessas áreas. E dentro dessas linhas, pessoal, existem aqui no Brasil linhas absolutamente inexploradas. Não tem ninguém que pesquise, não tem ninguém que, muito embora elas sejam importantes, então, por exemplo, finanças no esporte, de uma forma geral, são raros. Eu particularmente não conheço ninguém que pesquise nessa área, ou que tenha um trabalho estruturado na área acadêmica. Por quê? Porque na realidade o universo, né, da gestão do esporte ele é amplo e nós, pesquisadores do esporte, somos poucos. Né? Então isso dá um campo aí de pesquisa muito grande para quem tiver, por exemplo, interesse na área. São várias as possibilidades aí pouco exploradas. Normalmente fica-se muito no marketing, né, no patrocínio, e não se exploram outras atividades. E fica-se muito também no futebol, e não se exploram outras. Né? A gente tem um leque de modalidades aí, o universo do esporte é vastíssimo, né, que pode ser explorado em qualquer uma dessas linhas de pesquisa, e a gente tem pouca gente fazendo isso. Outra, só para destacar, outra é a ética na gestão do esporte. Essa também é uma área exploradíssima, né? A não ser a questão do doping, mas mais no sentido da prevenção e tal, do que da gestão de programas, por exemplo, antidoping. Bom, então, algumas características ainda da pesquisa em termos de áreas, né? Reafirmando ela, então, é interdisciplinar, isso é uma visão de outros autores, de temáticas aí que estão ligadas à pesquisa, né? Mostrando como essa interdisciplinaridade extrapola, né, o próprio universo da formação, como a gente viu lá as 7 áreas, né? Então, tem interfaces ainda com a educação física, com a recreação, com a própria área de administração de empresas, administração pública, todos os estudos de gestão de políticas públicas, tirando no aspecto sociológico e político, mas aspectos de gestão de políticas públicas, na área da administração pública, na área de hospitalidade, gestão hoteleira, que é uma interface bastante com o turismo, né, que já está colocado ali, a psicologia do esporte, quando se fala em liderança, enfim, tem uma série de áreas que esses autores nessa obra especificamente sobre pesquisa destacam também, né? E todas as ciências do comportamento, psicologia, aí as ciências mãe, vamos dizer assim, né? Sociologia, psicologia social, antropologia
enfim, também sustentam e dão fundamentação para as pesquisas na área. Em relação a publicações, né, nos relatórios de pesquisa, um estudo que foi feito pela própria Brenda Pitts e o Pederson identificaram em 2001 26 áreas diferentes, que vai desde essa interface com questões do lazer, questões mais abrangentes, até os últimos 2 tópicos, a gestão de instalações, que é um tema específico, gestão de modalidades ou de esportes específicas. Né? Então, é muito amplo, é muito diversificado. Como ele falou, aqui no Brasil a gente um pouco explora ainda todas essas possibilidades de pesquisa. E falando agora já um pouquinho de metodologia, se tem observado, pelo menos nos levantamentos que têm sido feitos, que muito da pesquisa nessa área tem uma conotação quantitativa. Né? Então, a maioria dos designers... Opa. Eu tenho toque. Vou deixar isso aí que é aquilo lá. E a gente até repetiu esse conceito, porque realmente a gente até tem alguns levantamentos que confirmam isso. Que ainda há uma tendência, embora se use as duas vertentes, em muitos estudos, até métodos mistos, mas de estudos muito mais na área de natureza quantitativa. Isso é uma outra característica, pelo menos por enquanto, né, enquanto estamos crescendo. Mas não quer dizer que não haja outras abordagens. Em relação às temáticas, né, também, então, só para dar um exemplo, aqui um exemplo super recente desse congresso que a gente organizou aqui no Brasil, o que a gente estuda, né? Como é que foi o comportamento dos trabalhos que foram apresentados aí, para a gente ver um exemplo prático, né? Então, nós tínhamos, tem alguns dados aí, foi o congresso que mais deu um salto, né, em termos quantitativos. A gente teve 131 trabalhos aprovados, um pouquinho mais submetidos, e do que no terceiro, no segundo. Então também estamos crescendo em quantidade, pelo menos já temos essa avaliação. Em qualidade ainda estamos avaliando. Aqui na América Latina, no caso, esse exemplo da América Latina. Temos, e talvez por ser no Brasil, o congresso, ele tenha sido no Brasil, os outros foram fora daqui, a gente teve uma produção maior. Depois eu vou explicar por que no Brasil a gente tem uma produção maior. E a temática que mais apareceu, né, no total de trabalhos foi políticas de gestão do esporte e leis e regulamentações do esporte. Parece que a gente está, no momento, pelo menos no Brasil, né, a gente pode entender isso desta forma, muito preocupado, né, com os eventos, com tudo que está acontecendo, de analisar e ver o que está acontecendo nessas políticas. Né? Mas não só, né, lógico, esse foi, mas olha, a área do professor Ari, gestão e marketing, a segunda mais no número de trabalhos. Né? Reparem quando a professora Flávia colocou todas aquelas linhas de pesquisa, que tem linhas que nem aparecem, tá? Porque não tem gente trabalhando aquelas linhas de pesquisa. Tá? E aqui a gente está falando de América Latina. Mesmo tema de instalações, que a gente viu na lista lá do slide anterior, que estava nos últimos aspectos, nos últimos pontos, também bastante estudos a gente pode imaginar sobre estádios de Copa do Mundo, né, e assim por diante. Então, só para a gente ter esse comparativo, né, como ele colocou, como a gente está muito distante, pelo menos, da realidade mais internacional, em termos até de temáticas, né, mas, por outro lado, estamos avançando, dando um salto aí quantitativo. Aqui um outro exemplo de um estudo que a gente fez, agora aquele era latino-americano, né, aqui brasileiro. Em 2010 a gente fez esse levantamento comparando os na época, 3 congressos brasileiros que tinham acontecido, de 2005 a 2009, e nos propusemos então ao analisar que tipo de estudo a gente estava fazendo, né, estava sendo apresentado nos congressos brasileiros, e as abordagens. Né? Então, o que a gente observa ali? Muitos estudos de campo, que tem a ver com aquela visão de proximidade com a área, proximidade da prática do pesquisador, ir lá tentar entender, buscar, verificar o que está acontecendo em termos teóricos na prática das organizações, enfim, muitos estudos de campo, muitos estudos documentais e bibliográficos. Isso a gente não fez de lá para cá, nós já vamos para o 6º Congresso Brasileiro,
mas a gente percebe nas próprias publicações que ainda tem muito estudo descritivo, né? Muito estudo analisando documentos, porque a gente ainda, no Brasil principalmente, ainda está buscando entender qual é a nossa realidade. A gente não sabe nem quantas organizações esportivas a gente tem no país, né? A gente não sabe quem dirige essas organizações, quanto que essas organizações têm de orçamento. A gente está ainda num processo, se a área é jovem, nós acho que estamos engatinhando, talvez. Né? Talvez tentando começar a ficar em pé, se a gente fizer um paralelo com o processo de desenvolvimento. A gente está muito no comecinho, né? Bom, estudo de casos também tem bastante, que é essa também busca de entender e a fundo dentro de uma organização, entender o que acontece nela. Tem outros, temos até, isso é um dado interessante que se confirmou num outro estudo que o membro do grupo Acacilda e nós fizemos, a Silvia, Acacilda e eu, até na qualidade das nossas publicações de apresentar nossos resumos. A gente não consegue identificar no resumo que tipo de estudo é, não especificado ali, 8%. Então, o próprio pesquisador também está engatinhando, né? Na hora de escrever um resumo, não diz que tipo de estudo ele está fazendo, que método ele está usando, que abordagem do estudo dele. A gente tem que, às vezes a gente consegue adivinhar, mas enfim, para efeito de uma pesquisa a gente colocou como não especificado. E a abordagem, em termos de, então, como eu falei, muito estudo descritivo, nenhum estudo buscando confirmar ou não uma teoria, né? Muitas análises de conteúdo e alguns trabalhos em termos de intervenção, de pesquisa participante e tal, mas percentuais pequenos. A maioria mesmo do estudo é descrever a nossa realidade, descrever o que a gente quer estudar, para poder entender, para depois, quem sabe, depois continuar pesquisas mais profundas. Então, essa é uma caracterização interessante que a gente fez da nossa realidade aí e diz muito de então, quanto a gente é jovem e mais jovem aqui ainda. Bom, tem um monte de entidades hoje, né? Uma porção de entidades, um monte de ótimo, que trabalham pela área hoje em dia no mundo todo, né? As mais antigas são as duas primeiras, não a Associação Internacional Mundial, que foi fundada em 2012 oficialmente, mas já existiu um movimento já faz desde 2009, 2010. Mas por ordem de antecedência, a norte-americana foi a primeira sociedade que se preocupa, como eu já falei, tanto da formação e também da pesquisa. Então, congressos americanos são os mais importantes. A Associação Europeia vem em seguida. Depois a Austrália e Nova Zelândia, essas três entidades têm revistas e periódicos bastante fortes, depois a gente vai mostrar um pouquinho. Depois surgiu a Associação Asiática e, por último, a Latino-Americana e a Africana, que na verdade foi fundada em 2007, mas ela também só começou a funcionar efetivamente em 2009, então somos as mais jovenzinhas, tanto a África quanto a América Latina, e se a gente pensar em termos de desenvolvimento mundial, é mais ou menos isso. Nós estamos sempre, o pessoal dos BRICS aí, né? África e Latinoamérica, estamos chegando agora, estamos tentando entrar nesse mundo aí, recuperando o tempo perdido. O que foi importante, e acho que é um marco, né, a gente poder ver que, então, desde 2009, existem entidades em todos os continentes trabalhando não só a questão da pesquisa, mas também a formação, enfim, os congressos, a difusão do conhecimento, com essa mesma toada, né? E agora, recentemente, então, se instalou a Associação Mundial, que vai tentar trabalhar isso em termos globais, né, para fomentar e impulsionar cada vez mais o crescimento da área. Aqui mais localmente, né, o que nós temos, como a gente já falou, a Algéria, a Associação Latino-Americana, que é de 2009. Nós temos a Abragesp, que é a Associação Brasileira de Gestão do Esporte, que também é de 2009. Na verdade, a gente começou o movimento da Abragesp aqui em 2005, aqui nesta sala, né, quando nós
fizemos um congresso, o grupo estava começando, e fizemos aqui um congresso que depois foi conclamado como o primeiro brasileiro, que não tinha tido nenhum da área. E a partir das nossas discussões aqui surgiu um grupo de trabalho, e a gente se reuniu de 2006, né, porque isso já foi do fim de 2005, de 2006 até começo de 2009, com esforços pessoais, individuais, de aqui no Paraná e tal, e para estruturar essa associação que oficialmente foi fundada então em 2009. Aqui também, né, essa escola tem alguns marcos. Esteve nesse primeiro congresso o professor Pedro Sarmento, da Universidade do Porto, que nesse evento de 2005 fez a abertura e lançou a ideia de uma aliança, na época ele falava em aliança afro-latino, enfim, tinha um nome imenso, né? Todos nós, os presentes que concordaram, assinamos um termo de que iríamos trabalhar em prol de uma entidade que reunisse basicamente os países falantes de língua portuguesa e espanhola, né? Então, isso tudo foi antes de ter a UGED, né? 2005. Então, surgiu a UGED e acabou surgindo em 2010, quando a gente foi no Congresso de Países de Língua Portuguesa em Moçambique. Formalmente foi lançada a Aliança Intercontinental de Gestão do Desporto, que tem também os mesmos objetivos de qualquer associação, que é fomentar a área, mas especificamente aí no caso, fomentar e possibilitar o intercâmbio, a troca de conhecimentos entre os países falantes de língua portuguesa e língua espanhola. Então está envolvido também Espanha, países da África que falam português, Macau, enfim, independente da situação geográfica, por isso que se abandonou até aquele nome lá do Afro-brasileiro, né? Enfim, é intercontinental. Aonde tem a gente falando português e espanhol, morando ou não, né? E a entidade, na realidade, ela não é entidade formal, ela não existe, ela não tem estatuto, ela não tem presidente, ela não tem estrutura formal nenhuma, é um grupo de pessoas interessadas nessa área que trabalham, enfim. Mas, e formamos, então, mais proximamente, né, junto com a Abragesp, uma rede aqui nossa, mais próxima para o desenvolvimento da área como um todo. Se quem quiser mais detalhes, a gente explica. As três entidades fazem o congresso. A IGD saiu na frente, apesar de ser uma entidade informal, tem uma revista. A Abragesp deve lançar a revista até agora, no meio de junho, e a UGED está começando a construir também a sua publicação. Tá? Formação, já falei um pouquinho, que aqui no Brasil a gente não tem, né? O que a gente tem tido é um crescimento de alguns cursos de especialização, tem alguns mais tradicionais, tem alguns MBAs e tem agora um mestrado específico, que é o mestrado da Uninove, que é um mestrado dentro da área de administração, né? Então acabou sendo criado lá, né? Um curso mas é um mestrado profissional, mestrado acadêmico a gente não tem, né? E doutorado a gente também, por consequência, não tem, né? Então, em termos de formação, acho que a gente não está nem engatinhando, ainda está lá no versinho parado, né? A gente ainda não tem esse entendimento, quer dizer, a gente acaba tendo um desenvolvimento da pesquisa, mas não tem a formação que era aquela, inicialmente a gente falou daquela congruência entre as duas coisas, e aliás nos Estados Unidos começou a primeira formação e depois se desenvolveram os centros de pesquisa. Aqui a gente está meio que fazendo o caminho inverso. Já falei um pouco dos eventos, mas só para a gente ter uma ideia, né? Os eventos tanto da europeia como a norte-americana são anuais. Teve o primeiro congresso mundial, agora em novembro de 2014, que foi lá em Madrid, então dessa sociedade, a Associação Mundial da área. E nós aqui estamos no 6º brasileiro e no 3º internacional. O próximo vai ser no Rio de Janeiro, agora em outubro, 22 a 24. E o 4º congresso da UGED, que foi o que a gente fez aqui em março de 2015. O próximo ainda não tem local definido. E só para reafirmar a posição da Abragesp, o Brasil é o único país latino-americano que tem uma associação. Agora, na Colômbia, parece que estava começando a ser fundada também uma entidade nacional lá, né? Então, em termos de América Latina, até que a gente está bem desenvolvido, né?
E por isso, talvez, aqueles 131 trabalhos no Congresso que foi aqui, porque 90%, 80% dos trabalhos eram de pesquisadores brasileiros. Tá? E se alguém aqui tem pesquisa na área de gestão do esporte ou está pensando em fazer alguma coisa e quiser, a Abragesp já abriu, né, a chamada para a submissão de trabalho. 3 de agosto, é o limite Porque também. quem sabe alguém não ganha o prêmio, quem sabe alguém não ganha o primeiro prêmio Flávia Bastos, né? Vamos pular essa parte. Eu sabia que ela ia ficar. Roxa, vermelha, atenção gravando. Produção, difusão do conhecimento. Também até pouquíssimos anos atrás a gente tinha alguns livros muito clássicos e muito antigos da área, né, de quando se começou. O primeiro livro sobre administração esportiva foi o professor Lamartine, na década de 70. Né? A gente procurou destacar aqui, é lógico, algumas publicações nossas, que é o Gestão do Esporte no Brasil, e um e-book sobre ensaios de gestão do esporte, que já é um fruto de trabalhos do GEPAI, né? Mas também do professor Ari, de marketing, a indústria do esporte no Brasil, até agora que eu reparei, já tem uma edição mais nova do pessoal da GV, do professor Istvan Krasnari, o Ari Graça, que é presidente da Confederação de Vôlei, livros de pesquisa já específicos, esse é um exemplo, tem outros de pesquisa específica em gestão do esporte, de metodologia, né? Então a gente está crescendo tanto em produção mundial quanto, lógico, em produção nacional, e a gente destacou aí alguns, gestão de negócios esportivos, do professor Matar da FEA e o Michel que estudou aqui. Então tem agora muita gente trabalhando e tentando fazer essa difusão através de livros. E as revistas, as principais do mundo, é da Sociedade Norte-Americana, é da Europeia, da RIGD, que já está no 4º ano, que já vamos tentar passar agora para fazer trimestral, a da Sociedade Australiana, aqui em verde, e a revista Pódium, que é do curso de mestrado, quer dizer, da Uninove, né, ligado lá ao curso de mestrado profissional em gestão do esporte, que também já está se consolidando, e como eu falei, a Abragesp fez um acordo agora com a FIA, e devemos lançar até meados de junho, uma revista mais uma revista, né, mais voltada aos negócios, enfim, mais abrangente. A Pódio tem a característica que também está ligada a lazer e turismo, então está se buscando espaço aí de se ter mais canais para a gente difundir o conhecimento para os pesquisadores colocarem seus estudos, suas pesquisas. Em termos de grupos de pesquisa, no Brasil também a gente, como eu falei, na América Latina, a gente é o país que mais tem grupos. Os primeiros aí, os que surgiram, ou que estão vinculados ao CNPq foram o nosso e o do professor Paulo Henrique Azevedo, que na verdade já existia o grupo, acho que até antes do nosso aqui, do professor de Brasília, mas acabou só chegando no CNPq. Eu peguei pela data formal do CNPq, mas a data não interessa, né? Então a gente tem vários grupos, e tem muito mais do que esses. Eu peguei os exemplos dos primeiros, né? Tem um crescimento muito grande, e um crescimento muito grande no trabalho que a gente ainda está elaborando de analisar esses grupos ligados a políticas de esporte. Como a gente viu no próprio Congresso, é uma temática que tem na maioria das universidades federais, por exemplo, os grupos de pesquisa que estudam políticas de esporte, não necessariamente no foco da gestão, mas muitos trabalhando com isso. Obrigada. Acabei. Então, a ideia era ser mais breve, mas era dar mais uma caracterizada na área. E agora o Arino fala do GPCOM e eu falo do... Pode ser, tanto faz. Eu falo um pouquinho dos dois grupos de estudos que a gente tem na escola, e depois a gente conversa um pouco. Ele me deu 5 minutos, eu já achei que era 1h25. Trimpando. Eu acho que ele está carregado.
Quem quiser já fazer algum comentário, alguma pergunta? Mas o outro só. Não, mas depois sobe. Então, assim, a coisa vai. Alguém quer fazer algum comentário ou eu já vou falando algumas coisas para adiantar então? Na realidade, então, como a gente viu ali, o GEPAI foi fundado em 2003. Ah, é melhor, né? Agora de fio, eu vou falar para a pessoa. Foi fundado. O GEPAI, então, foi fundado em 2003. Na realidade, que foi, acho que tem muito a ver também com o que a gente falou de despertar o interesse. No primeiro ano que eu entrei aqui na escola, que eu dei aula, no segundo semestre de 2001, eu jamais vou me esquecer, na hora que eu saí da sala de aula lá na 62, um aluno saiu do meu lado, professora, porque eu gosto muito dessa área, eu vim pelo corredor, não tinha nem sala ainda, estava indo lá para o departamento, que a gente quer estudar, porque eu quero estudar um pouco mais isso, tem um grupo de alunos. Então a gente começou, na realidade, a conversar com os alunos aqui desde 2001, e como todo o processo, né, levou até 2003 para a gente propor para a escola, passar no departamento e tal, mas a gente já se reunia, né, eu tenho atas lá desde 2002, efetivamente, quando a gente começou a se reunir. Então, muito interessante isso que a gente viu naquela colocação do Chalib, que o nosso objetivo é isso mesmo, é despertar o interesse das pessoas para que a área cresça, né? Então fizemos todo o processo de formalização e então começamos a trabalhar naquela ocasião mais jovens ainda, né? No sentido assim, vamos o quê? Como é que a gente vai começar a estudar? Tinham interesses comuns, tinha gente de todas as áreas de futebol, aí foram juntando outras pessoas, chegou a ter 30 pessoas. E a gente chegou à conclusão rapidamente que a gente precisava descrever e conhecer o que era a gestão municipal no Brasil. Porque a gente, por exemplo, na época não sabia nem se tinha outras pessoas estudando, né? No Brasil, se tinha outros grupos, não tinha acesso tão fácil à internet, como tem hoje. Então, a gente começou a discutir por onde a gente começaria, né, as nossas pesquisas, o nosso estudo, e a decisão inicial foi:
vamos tentar conhecer a nossa realidade, né? Por isso também de muitos estudos descritivos. E dentro de conhecer essas nossas realidades, o nosso raciocínio foi, bom, tem um gestor esportivo nas entidades? Quem é ele? Que formação que ele tem? Aí ele vem lá da administração, ele vem do esporte, ele vem da educação física. Então, pautamos toda a nossa abordagem inicial, né, e as primeiras pesquisas que a gente fez foi justamente nesse sentido de caracterizar o perfil do gestor esportivo, ver se ele existia, onde que ele existia, quem era ele, o que ele fazia, como ele fazia, que atributos ele tinha, se era homem, se era mulher, se era velho, se era... A gente começou, e essa linha perdura até hoje, né, de pesquisa, de estudar o perfil do gestor. O trabalho mais recente nessa linha é o trabalho de mestrado da Cacilda Amaral, que terminou o mestrado agora em dezembro, que ela fez uma caracterização do perfil do gestor de instalações esportivas, não estádios, instalações, clubes, entidades, relações públicas, privadas, enfim, e também o perfil de atuação desse gestor. Então, a gente deu uma caminhada no trabalho dela, no sentido de não só descrever o perfil, né, mas entender o que ele faz, que tarefas ele executa, que são diferentes de um gestor geral de uma organização, se existe nas organizações um gestor específico para cuidar de instalações esportivas, ou é o gerente geral, é o gestor geral que faz. Então, o trabalho de mestrado dela e o de doutorado agora também, com outra enfoque, lógico, uma outra abordagem, está indo nesse sentido. Então, esta linha de pesquisa existe lá desde 2003, né, e ela continua. Tem uma outra membro do grupo agora que está querendo estudar mais a questão da formação desse gestor, que nós, como não temos no Brasil, e como é que então são formados os nossos gestores, né? Da onde eles vêm? Eu lembro que num trabalho que a gente fez sobre os gestores de voleibol, tinha um gestor, no da Cacilda também ela achou, tinha um gestor de uma equipe de voleibol da Superliga que era engenheiro especializado em pontes. E é um gestor de esporte. Como é que se dá isso? Bom, então, essa é a principal linha do grupo que a gente tem discutido. Essa é a nossa identidade visual, de que evoluímos, né? Começamos ali de uma letrinha de computador, desenhada na marra, até termos um parceiro que trabalhou nessa nossa identidade visual, quando a gente fez 10 anos formalmente em 2003. Então tá, primeira reunião, essa é uma parte mais de registro, né? Nós somos aceitos aqui pela escola em 8 de outubro de 2003, na sala 66 eu fiz essa comunicação para os membros e cadastramos o grupo no CNPq. E os primeiros participantes na primeira ata da primeira reunião formal, eu falei para vocês, já tinha tido reunião antes, alguns, todos alunos e ex-alunos da escola, né? E já alguém de clube, algum professor de uma outra universidade, no Mackenzie, professor Ferdinand, enfim, tínhamos um grupo pequeno, porém seleto. Bom, já falei um pouquinho, mas a ideia geral era a gente integrar então essas pessoas que estavam interessadas, né? A partir desse Rocinei Fernandes, esse aluno da escola, que até hoje eu agradeço e reverencio, que foi a primeira pessoa que me estimulou, né? Que estimulou a gente criar esse grupo na escola. E aí está indo tudo para trás, para frente. Aqui. E na época, olha, a gente elencou alguns termos, né, alguns temas, perdão, de marketing, economia, políticas públicas, eventos, terceiro e outros, que a gente também estava engatinhando e querendo saber o que a gente ia estudar. Mas a gente já teve aquela preocupação da própria questão da pesquisa, então a ideia é a gente fazer eventos e promover eventos para a gente conhecer as pessoas no Brasil e desenvolver a área também através da ciência. A gente está falando muito da área, eu achei importante rapidamente colocar, olha só, eu falo que eu não sei lidar com essas coisas. Uma das visões que se tem na área, e que muitos autores também embasam a nossa compreensão do que é o esporte, o que é e onde entra a gestão do esporte, que está muito ligado a esse conceito de indústria, né? Eu estava lendo outro dia um texto do professor Tiladurá, ele agora até questiona se a gente tem uma indústria do esporte, né? Tem toda a área da prática, que no fim a gente tem mais
contato, né, onde estão as organizações esportivas, de modalidades, da iniciativa privada, do fitness, enfim, organizações públicas, privadas. Tem todo mundo aqui da promoção, que está muito mais ligado à área de comunicação e marketing, né? Tem toda uma área de produção, né, do que se produz, né? E eu estava lendo esse texto do professor Tiago Duray, e ele coloca que a gestão esportiva, na visão dele, está restrita, ou está... o foco dela são as organizações esportivas, né? Mas tem outros autores que acham que, ou consideram que a gestão do esporte está em todas essas áreas, enfim. Mas essa é uma visão, e além disso, o professor Tiago Duray ainda coloca que, na realidade, para ele não existe uma indústria do esporte, existem diversas indústrias dentro do esporte. Aí, por modalidade, por segmento, haveria uma indústria do futebol, uma indústria do voleibol, uma indústria de fitness, uma indústria do surf. Né? A gente poderia, a partir desse e de outros modelos que já existem teóricos, pensar que o nosso objeto de estudo, então, de pesquisa, estaria inserido não numa indústria geral, mas focado em cada um desses elementos da indústria do esporte, conforme a gente considera. Bom, acabamos evoluindo para daqueles 3, 4 temas para 8 temas, né? E abarcando uma série de aspectos específicos, né, de políticas públicas, de instalações, conforme a gente também foi se desenvolvendo e foi estudando. Como eu falei, passamos a fazer alguns eventos, aquele primeiro congresso então foi aqui mesmo, né, como a gente pode ver em 2005. Fizemos em 2012 alguns workshops. Temos um trabalho em conjunto com específico sobre esporte de rendimento com a Lateca, com o GPTIG, o grupo de estudo da professora Maria Tereza, sobre políticas de esporte de alto rendimento. Então, essa interdisciplinaridade, essa outra vertente. Fizemos os workshops aí, 3 em 2012, fizemos o congresso e fizemos o último workshop agora em 9 de abril. Temos esse grupo que retomou agora em 2015, muito diferente daquele inicial, né, em que as pessoas eram, a maioria, estudantes, e hoje em dia a gente já tem vários mestrandos, 2 doutorandos, alguns mestres formados fora, enfim, estamos evoluindo, não digo, mas estamos especializando cada vez mais as áreas de estudos. Cada um desses mestrandos tem matemática de estudo numa daquelas áreas diferentes, então diversificando por um lado. E, na realidade, agora restringindo um pouco mais, trabalhando em linhas mais integrativas, né? E eu deixei em cinza claro ali, que são linhas que vão sair do GPAI, porque a gente teve agora recentemente a criação do GPCON, daqui a pouco o professor ali vai falar um pouquinho mais. Então, tornamos as linhas um pouco mais amplas, né? Não com tantos subtemas, e mais focando nas organizações, nos programas, como eu falei, o perfil e formação do gestor, que foi a nossa primeira linha, e as políticas públicas e sociais. Então, estamos direcionando, focando mais nessas 4 grandes temáticas. Em termos de difusão, o que a gente produz, além dos livros que a gente já tinha mostrado, a gente tem um blog, tem toda a nossa produção de artigos e livros e tal. Quem tiver interesse em pesquisar um pouquinho mais, em olhar um pouquinho mais. E a gente teve uma característica nesses anos e uma preocupação, eu já tinha mostrado alguns dados, em a gente refletir sobre a produção, né, que as outras áreas fazem, e a gente também aqui tem procurado fazer, acho que mais do que qualquer outro grupo na área, né? Então, desde 2003, a gente já tem publicado e procurado levantar a produção, por exemplo, o terceiro trabalho ali, a produção científica sobre corridas de rua, se tinha alguma coisa sobre a temática de gestão, não encontramos nada. Depois fizemos uma avaliação aqui das monografias em gestão do esporte nos cursos de graduação de EFP, tanto da educação física como de esporte. Levantamos, por exemplo, que a temática mais adorada pelos alunos da EFP é marketing, né? Se olhar o gráfico, acho que 90, não lembro o número,
80 e pouco por cento das temáticas eram ligadas a marketing. Ver como é que tinha sido esse trabalho. Só eu orientei, acho que mais de 100 monografias já, mas tinha monografias orientadas por outros professores que também os alunos procuravam ali e queriam estudar temáticas dessa área. Depois aquele dos congressos que eu já mostrei, esse artigo sobre a produção de marketing aí no nível brasileiro. Então, acho que a gente tem dado também nos dois grupos, né, essa contribuição. Como a gente está crescendo, a gente também ir refletindo sobre o conhecimentos que a gente tem produzido. Sobre esporte do terceiro setor, acho que foi o último que a gente publicou, o que se produz, com que temática se aborda, para a gente verificar onde estão as lacunas, para a gente redirecionar ou redirecionar as nossas pesquisas. Então, procurando sempre atualizar. Então, em linhas gerais, é isso que a gente faz. E agora, como eu já falei demais, o professor Ali vai falar. Depois a gente conversa. Então, vamos lá, pessoal, rapidamente, até porque o GPCom o grupo de pesquisa em comunicação e marketing no esporte, ele é novinho, né? Ele nasceu esse ano, a gente fez acho que 3 reuniões, a quarta reunião. Então, só para vocês saberem um pouco da trajetória, eu entrei aqui na EFE, né, em 2011, para ajudar a professora Flávia nesse trabalho de desenvolvimento da gestão, porque é a escola sensível ao crescimento da área, né, resolveu colocar alguém para ajudar a professora Flávia, que vinha tocando isso aí, né, com a ajuda dos alunos, das pessoas interessadas no grupo, mas vinha tocando aí meio que praticamente sozinho. Né. Então eu entrei para ajudar, e no primeiro momento a ideia era a gente fortalecer ainda mais o GEPAI, né, fortalecer ainda mais a área, para depois pensar um pouco mais como fazer para estar estruturando isso dentro da EFE. Então esse grupo, na realidade, ele vem dentro de um processo nosso, onde a gente já pediu desmembramento de uma das disciplinas, né? Hoje o pessoal que tem aula comigo tem a disciplina Marketing e Organização de Eventos Esportivos. Né? Para 2016 já foi aprovada, essa disciplina vai ser desmembrada em 2, a gente vai ter Marketing e Comunicação no Esporte e a gente vai ter Gestão de Projetos e Eventos no Esporte. Então, de alguma forma, a gente consegue aprofundar um pouco mais, né, aquilo que a gente ainda dá de uma forma geral, né? Então, assim, pouco a pouco a gente vai evoluindo. E o GPCom nasceu desse processo, né? Então, como todo mundo pode ver aqui, eu não briguei com a professora Flávia, muito pelo contrário, né? A gente decidiu desmembrar para poder atender um número maior de alunos interessados nas mais diversas temáticas aí da área de gestão do esporte e poder continuar fazendo também muita coisa junto com mais força, né? Então, o grupo ele nasceu esse ano. A gente fez só 3 reuniões quinzenais. Então, é um grupo de estudos e pesquisa destinado a estudar comunicação e marketing no esporte, especificamente em função daquela demanda de um grande número de alunos querer trabalhar o marketing, né? Então, os objetivos do grupo são os mesmos do GEPAI, só que mais focados na área de comunicação e marketing, mas também em conjunto. Então, as nossas áreas de estudo é marketing esportivo, comunicação esportiva, porque comunicação e marketing é diferente, né? Jornalismo esportivo, que é a cobertura que a mídia faz do esporte, mídia e esporte, que aí não são só os programas jornalísticos, mas programas de entretenimento envolvendo o esporte, gestão de eventos esportivos, negócios do esporte, porque cada vez mais esporte, principalmente alto rendimento, está sendo incorporado pela indústria do entretenimento, está sendo vendido como entretenimento, então a gente precisa trabalhar e estudar isso daí, e gestão de projetos em esporte, tá? Então, basicamente, esses são os tópicos que o grupo se destina a estudar, se preocupa em estudar. Então, aqui são vários temas de pesquisa, né? Então, administração e gestão mercadológica de clubes e associações esportivas, o profissional de comunicação e marketing, qual é o perfil, o que ele faz, etc. Relacionamento do marketing esportivo com a indústria do entretenimento. Cultura e identidade em organizações esportivas, né? Como é que através da comunicação a gente pode identificar uma equipe, né? Os valores dessa organização, porque eles podem se refletir na forma de jogar e, consequentemente, eu posso utilizar isso mercadologicamente falando, né? Claro, exemplo disso foi o tic-tac do Barcelona do Guardiola, que
A equipe jogava de um jeito, tinha uma performance com aquilo, mas aquilo era vendido mercadologicamente, era usado para identificar o clube e vender produtos. Então, com essa ligação do esporte com o mercado, né, da prática com o mercado, gestão de eventos esportivos, as ferramentas de marketing esportivo, os 4Ps, promoção, praça, etc. Esporte e mídia, jornalismo esportivo, projetos em esporte e mídias digitais em esporte, porque cada vez mais, né, o esporte está nessas plataformas digitais, transmissões via internet, redes sociais, grupos. Então, muitas vezes o sucesso do marketing, né, de algumas entidades esportivas são medidas equivocadamente, na minha opinião, por, né, número de seguidores no Facebook. Então, o clube tal, sucesso nas suas políticas de marketing porque teve não sei quantos seguidores no Facebook. Mas, de qualquer forma, a gente tem que estudar esse fenômeno, porque o meu doutorado, por exemplo, que eu defendi em 2006, era sobre torcidas virtuais, quer dizer, formação a reunião de torcedores, né, na época em torno dos sites das torcidas organizadas, porque, né, em 2006 a gente não falava de mídias sociais, de redes sociais, etc. Então é um fenômeno que a gente precisaria estudar. Então a criação do grupo, ela se justifica não só por uma necessidade interna, né, pelo número de orientandos que a professora Flávia e eu, né, a gente vinha tendo aí nos últimos anos, especificamente na turma de esporte, né, mas pela demanda do mercado e pela produção, que a gente vê que a produção em marketing esportivo, num artigo que a gente havia escrito, né, o Leandro Mazei, a professora Flávia, eu e aqui, se não me engano, foi o Rubiano Acacil. Mas a quantidade de artigos na área, nas revistas, né, indexadas, o número vinha subindo, né? Então, isso a gente utilizou como justificativa junto à escola para pleitear o grupo e depois a justificar a aprovação dele. Então, a professora Flávia já mostrou, né? Na realidade, o marketing, ele vai estar, o marketing e a comunicação vão estar presentes em todos esses segmentos aqui da tal da indústria do esporte, e a indústria do esporte vai cada vez mais se aproximando da indústria do entretenimento, né? Então, tudo isso a gente precisa, de uma certa forma, dedicar uma certa atenção. E esse modelo que eu gosto muito é o modelo estratégico de comunicação no esporte, né, do Pendersen, Miloš e Lausela, onde eles falam da comunicação estratégica de uma organização esportiva, né? E aí isso muda um pouco aquilo que durante muito tempo a gente vê falar por aí, né? Porque na realidade o marketing esportivo chega no Brasil, né? E aí começa a se falar muito de marketing, e hoje se fala de marketing esportivo às vezes como sinônimo até de gestão do esporte, né? Patrocínio, quando na realidade o marketing, na minha opinião, ele fica aqui, né, dentro de um composto maior hoje, que seria um composto de gestão dos processos de comunicação numa entidade esportiva, né? Uma entidade esportiva, um clube, uma equipe de alto rendimento, qualquer modalidade, tem vários elementos da comunicação, né? Tem a comunicação interna, a comunicação da gestão com a equipe de preparadores físicos, de treinadores, com jogadores, né? Você tem a comunicação depois com a mídia, né? Como é que você se comunica com a mídia, com os veículos de comunicação, né? Com os veículos das novas tecnologias, e você tem os serviços que vendem o esporte, né? Publicidade, relações públicas. Então, o marketing entraria especificamente aqui, dentro de um composto maior, que é um composto, né, de comunicação, que cada vez mais interfere no esporte, né? Então, um grande exemplo disso, até publiquei um artigo num livro que vai ser lançado hoje no Ludens, né, organizado por um amigo meu da Unesp de Bauru, onde na realidade faço uma análise do quanto as estratégias de comunicação da seleção da Alemanha na Copa do Mundo estiveram conectadas com as estratégias esportivas da agremiação. Quer dizer, a Alemanha treinava, né, o treino era fechado, e aí depois do treino eles faziam uma série de ações de relacionamento com os índios, com a comunidade local, etc. e tal, porque eles estavam trabalhando a comunicação daquela equipe, né? Aí pegaram o Podolski, que era um jogador reserva, né, reservaço, o mais famoso, e colocavam ele para atuar nas mídias sociais e aparecer com a camisa do Flamengo, falar que viu novela, etc. e tal, construindo uma imagem que faz com que a gente ache que a Alemanha é super simpática, né? Ou seja, o torcedor brasileiro compra a ideia da Alemanha. E aqui no Brasil,
E aqui no Brasil a gente parava o treino, para o Luciano Huck levar, né, um jovem com deficiência para interagir com os atletas da seleção brasileira no meio do treino. Não que essa ação não tivesse que ser feita, mas tem um momento correto para ela ser feita, não no meio do treinamento, né? Porque abala o emocional dos jogadores, para o treinamento, os caras ficam emocionados, depois tem que voltar para uma competição de alto rendimento. Quer dizer, resultado, 7-1, né? Porque a comunicação estava planejada e conectada com a performance, com o rendimento. Então é esse tipo de coisa que a gente quer efetivamente estudar, né? Levando para outras, obviamente para outras modalidades, etc. Nesse universo. E até especificar onde eles ficaram. Sim, então. O Brasil foi só. A professora Flávia lembrou uma coisa interessante, que a Alemanha ela fica concentrada, né, no Marco Zero do Brasil, em Cabralha, né? Então, simbolicamente comunica alguma coisa, a conquista do Brasil, mas por outro lado, esportivamente, tinha conexão com os locais onde a Alemanha ia jogar, com a temperatura onde a Alemanha ia jogar, né? A Alemanha ia jogar lá no Nordeste e treinou na Alemanha. E o Brasil, brilhantemente, extremamente pensado, vai treinar na Serra, né? Sendo que não jogou nenhuma vez em Porto Alegre nem em Curitiba, quer dizer, o mais próximo da Serra foi aqui em São Paulo, depois só jogou no Nordeste, né, em Minas. Então a gente vê que essa questão da comunicação, ela tem um papel no alto rendimento cada vez mais voltado para o marketing, para vender produtos, etc., mas você tem que pensar na performance, você tem que pensar no lado esportivo da coisa. Então, trabalhar todos esses processos é um dos objetivos desse grupo, né? Então a dinâmica de funcionamento dele a gente se encontra quinzenalmente às sextas-feiras aqui na escola, né? Então a gente discute alguns textos na área, que depois eu fiquei devendo para a professora Patrícia, vou depois passar o nome de alguns textos básicos. E aí a gente trabalha desenvolvimento de artigos e projetos de pesquisa. Então tem projeto do Pedro, que é o meu primeiro doutorando aqui na escola, relacionado a patrocínio e corridas de rua. Tem um projeto nosso de levantamento do comportamento do consumidor nas novas arenas, como é que os consumidores enxergaram as arenas padrão FIFA em comparação com o que a gente tinha antes, como é que estão enxergando agora. Tá? A nossa ideia é também desenvolver um banco o pessoal de administração que gosta muito disso, mas desenvolver bancos de cases de marketing e gestão do esporte para disponibilizar marketing e comunicação do esporte na realidade. Então a gente vai discutir projetos de pesquisa, mas quando você fala em marketing também é necessário você falar com o mercado, né? Porque a própria palavra significa isso. E aí, além de todas aquelas associações, aqueles fóruns que a professora Flávia colocou, que dão espaço para o marketing esportivo, porque são congressos, eventos e associações da área de gestão do esporte. Então, o marketing esportivo, a comunicação do esporte tem espaço lá dentro. A gente tem especificamente dois eventos que acho interessantes. Primeiro, do CBCE, que é o Colégio Brasileiro de Ciência do Esporte, que tem, felizmente, um GTT de comunicação e mídia. Então, é um grupo de pessoas que tem a relação entre comunicação e mídia. E a gente tem, mas aí é da comunicação, o CBC é da educação física, então a gente tem um espaço lá e a gente tem dentro da comunicação a Intercom, que é uma entidade que nasceu na época, onde tem um grupo de pesquisa de comunicação e esporte, que nasceu em 2002, fundado por o pessoal da educação física da Federal de Santa Maria, comunicação e esporte, e aí depois a Intercom comprou a ideia, mas esse grupo de pesquisa já chegou a ser extinto, pelo valor que eles davam para a área, mas aí a gente brigou de novo. E aí agora ele está se fortalecendo, a gente tem visto um número do aumento de trabalhos. Antes, quando ele nasceu, ele só discutia basicamente o esporte no jornalismo, a cobertura que se fazia do esporte, mas aí agora no último congresso, que foi em setembro do ano passado, a gente já viu o surgimento de várias temáticas relacionadas a relações públicas no esporte, hospitalidade, o planejamento integrado de comunicação e também como a mídia cobre o esporte. Então a gente está vendo uma diversificação, uma ampliação dentro da área pela importância do esporte enquanto entretenimento tem tido hoje na sociedade moderna. Tá? Então essa é a ideia do GPCom. Na realidade ele não é o meu contato está aqui, se alguém quiser
informações maiores, né? Os nomes dos integrantes, o grupo GPCO ainda não está tão firme quanto o do GEPAI, né? A gente tem o Pedro, que é me orientando, que é obrigado a ir, tá o Lucas, que vai porque quer, felizmente, a Juliana. Então a gente ainda está formando, a ideia é que até o final de junho a gente defina a equipe, mas se alguém tiver interessado, tá? E continuamos trabalhando juntos com o GEPAI para fazer com que a área efetivamente cresça. Tá? Então é isso, pessoal. Obrigado. Bom, agora passaremos então para a segunda parte das apresentações. Nós temos aproximadamente 10 minutos para fazer as perguntas e os palestrantes poderem respondê-las. Antes de passar para vocês responderem as perguntas, acho que eu pedi para os palestrantes se sentarem ali nas cadeiras da mesa. Fica mais, já que é sobre comunicação, fica mais fácil de falar depois. Se alguém tiver alguma pergunta, por gentileza, levante a mão, faça uma breve apresentação, seu nome e dê o direcionamento da sua pergunta. Tá? Quem gostaria de perguntar primeiro? Bom dia, meu nome é Túlio. Existe algum estudo de gestão na área de academias, área de fitness? Sim, aliás, quando eu me referi a segmentos que nos procuram, o setor de fitness foi um deles, né, ex-alunos daqui, o Marcel Gandro, que hoje está na Runner, enfim, alguns ex-alunos que vieram com algumas questões na época, um grupo preocupados com a questão de fidelização de clientes, né, que no mundo privado essa é uma das preocupações do segmento, e que eles queriam entender mais os processos, conhecer mais, e quem sabe a gente fazer uma pesquisa, como é que as academias, que estratégias usam, enfim, propondo essa temática. E aí nós evoluímos nas discussões, começamos a ler alguns textos, e começamos a ver que, é lógico, teoricamente também já tínhamos pensado, que isso vai muito do tamanho da academia, do foco dela, né, que a gente não conseguiria construir, nem construir um projeto de pesquisa se a gente não delimitasse, não configurasse que segmento dentro da indústria do fitness e que tamanho, se era rede, se era academia de uma unidade só, se era academia de curvas, né, especializada para mulher. Já tinha muita segmentação dentro do mundo das academias, né, que a gente já pode chamar até da indústria, que se chama já de indústria do fitness. E aí nós paramos e falamos, bom, a gente não sabe quantas academias tem no Brasil. Aí começamos a fazer essas perguntas, né? Que é aquela coisa do descritivo, do nos conhecer. O Confef estima que tem, na época, acho que era 12 mil academias. Fomos nos relatórios internacionais da IRSA, a fonte era o Confef, estimativa. Bom, a gente não sabe nem quantas somos. Bom, então vamos ver quantas grandes, pequenas e médias. E o que é pequeno, médio e grande nesse mercado? Bom, se eu for contar a história, vamos lá. Resumo da obra. Resolvemos fazer um projeto de caracterização das academias no Brasil e ver tentar descobrir qual era essa distribuição do nosso mercado. Porque aí a estratégia de fidelização seria pertinente, né, para a gente estudar aí em cada mercado. Comparamos com alguns critérios, tanto da IRSA como critérios econômicos, do BNDES, dessa classe Sebrae, pequena, média, e conseguimos ir até um trabalho que a gente publicou que diz que, se não me falha a memória, 90% das academias brasileiras são classificadas por alguns critérios como micro e pequenas empresas, né? Tirando, é lógico, as redes, mas mesmo as redes não se configuram pelos critérios econômicos como empresa de médio e grande porte. Então, nós produzimos isso, publicamos isso, e aí, como a gente tem muita interface com o mercado, o pessoal não apareceu mais na boa, assim, não dá, né? Quem está no mercado, trabalhando como gestor, parar para fazer pesquisa, super difícil. Então, a gente tinha um grupo de 4 ou 5 pessoas dessa área, dentro do grupo, que foram, aí uma pulou fora, a outra não pôde vir mais,
né, e a gente não continuou. Mas essa colaboração a gente teve. A gente hoje em dia já tem esse conhecimento de que o mercado é muito complicado. Assim, né? E agora a gente tem uma nova estudante que participa virtualmente do GEPAI, lá em Santa Catarina, e tem alguns estudos já que estão caracterizando esse mercado mais regionalmente e tal. Que é fruto, acho que é um desdobramento desse estudo inicial que a gente fez, as pessoas estão agora vendo como é que são em outras regiões. Mais alguma pergunta? No caso só do nosso marketing e comunicação, evidentemente, os objetos de estudo eles estão mais no esporte, né, principalmente no esporte de alto rendimento, mas, por exemplo, cabem estudos de marketing social, cabem de organização de eventos. Então, a gente poderia, por exemplo, abarcar todas as... É que como esse grupo nasceu dentro da estrutura da EFE, no departamento de esporte, o nosso foco maior ainda é esse. Mas, por exemplo, tem uma aluna de iniciação científica aqui, do curso de Educação Física, que ela quer trabalhar o consumo do produto de uma academia quando você, na estratégia de comunicação dessa academia, quando você vende na sua propaganda a imagem de um atleta, de um indivíduo bombado e de um indivíduo comum, o que motiva mais, né, o que vende melhor o produto daquela academia, o que mais interessa para o público? Ver a imagem de um bombadão na venda dos seus produtos ou ver a imagem de um indivíduo normal? Então ela vai mostrar as imagens e vai tentar levantar isso. Então, tem outro que está aí na mente também, está faltando gente para tocar, mesmo porque a gente deu uma super parada por conta de organizar esse congresso aqui e tal. A gente já coletou os dados, está faltando tempo para analisar o quanto os gestores de academia conhecem de conceitos de marketing. Eu vou passar, agora que são 2 eu vou passar todos os dados para ele, para se alguém do grupo dele analisa. Porque a gente não teve mesmo como os dados estão coletados, foi uma pesquisa online, né, que foi colocada, e aí que a gente também, eu particularmente, a gente procura sempre fazer a questão da formação, quer dizer, a gente pode de repente para o mercado e para a própria academia ver, olha, os caras desse segmento, as pessoas que estão gerenciando esses segmentos não têm nenhum conhecimento de marketing, ou têm muito conhecimento de marketing, ou têm, mas falta nesse aspecto, ou têm dificuldade na sua prática de lidar com as ferramentas, de aplicar, isso que a gente tentou detectar. Porque se for o caso, a gente ou alguém vai pensar, bom, vamos oferecer formação, ou vamos oferecer publicações que ajudem o gestor lá na prática a se capacitar melhor para gerir melhor os seus negócios. Ainda mais nesse segmento que, se não fizer uma gestão, fecha. Né? E o Sebrae tem dados impressionantes sobre isso, de empresas que abrem e que não duram nem 1 ano, nem 2 anos, e o mercado é imenso, né? São mais de 20 mil academias no Brasil. O Brasil é o 2º país no mundo em número de academias, né? Só perto dos Estados Unidos, mas em faturamento não aparece nem entre os 10 primeiros. Bom, bom dia, professora. Eu vou ater minha pergunta à doutora Flávia, porque o Ari, eu já conheço o trabalho dele bem segmentado na área de marketing, né? E eu gostaria de fazer algumas anotações na questão da formação do gestor, né? Eu preciso contextualizar um pouquinho para poder fazer a pergunta, tá? Então, eu pediria licença de contar um pouquinho da história. Eu ingressei na administração esportiva em 2002 num curso da Uni Santana, que era um bacharel com ênfase em esportes, né? E eu fiz 2 anos de bacharel de administração pura, e os 2 próximos anos que teria ênfase não tinha turma, quer dizer, não tinha turma não, o único aluno matriculado era eu. Então, obviamente que eu fui convidado para ir na sala do coordenador, e ele me fez uma proposta, não, faz a administração geral, depois faz uma pós, mas eu estava num momento que eu queria mesmo ingressar, acabei complementando, entre aspas, com um tecnólogo em gestão de esportes. E aí eu segui a carreira, fiz pós-graduação em comunicação e marketing, e agora estou terminando um mestrado em educação, porque eu segui a carreira acadêmica, né? Então eu tenho uma linha mais ou menos assim dentro da gestão esportiva. Fui aluno, fui professor e fui coordenador, e agora sou um pesquisador, digamos assim. O que eu vejo um pouquinho é uma distância muito grande da formação do gestor esportivo brasileiro para a atuação no mercado. E na minha visão, dentro desse tempo que eu dou,
é que a gente segue muito o modelo americano de interpretar o esporte como negócio. E a gente tem uma referência de estudo dentro da gestão esportiva através do modelo americano de formação de gestor esportivo, que na verdade não é muito parecido com o nosso, até pelo sistema esportivo americano com o sistema esportivo brasileiro. Então a nossa gestão, o nosso gestor esportivo está sendo formado para tratar o esporte como negócio no alto rendimento. Só que a nossa necessidade, creio eu, é ter o gestor esportivo dentro da base da pirâmide, que é no esporte de participação e no esporte educacional. Né? Creio que sejam essas necessidades do esporte brasileiro, dentro da nossa realidade. Então, a pergunta é, você não acha que os cursos, sejam eles de graduação ou extensão da gestão do esporte, está faltando cutucar um pouco essa área do terceiro setor? Né? Até, como eu estou terminando o mestrado em educação, eu visitei a ONG Atletas pelo Brasil, Instituto Ayrton Senna. Eles imploram, eu acho que a palavra implorar é muito forte, mas eles pedem mais pessoas envolvidas na gestão do esporte nesse nível de participação e de educação. Então, eu gostaria de saber, senhora, com essa experiência toda que você tem na área, se a gente não falha também na promoção de cursos de gestão de esportes voltado ao esporte como produto. Obrigado. Então, eu concordo com você e acho que isso essa entre aspas, ênfase, né, nos negócios do esporte, a gente poderia fazer até um paralelo, e aí os negócios do esporte muito, por exemplo, mais ligados à questão do futebol, né, e também a gestão pública e as políticas de esporte no Brasil. A ênfase é no futebol. Isso é uma questão cultural fortíssima. Eu lembro quando eu fui fazer meu doutorado na educação, fui conhecer a minha orientadora, que lá o sistema era diferente. Ela falou, pois é, então eu trabalhei numa prefeitura e lá a gente tinha o futebol. Eu falei, doutora, eu não vou falar de futebol com a senhora, eu não vim falar. Para mim futebol não é esporte. Como assim? Né? Então eu acho que a gente tem isso. E os cursos, no fim, vão atender. Aí é uma questão, eu acho que de mercado, talvez o professor ali possa falar um pouco mais. Eu já vi iniciativas do Mackenzie, uma série de universidades, a gente fez workshops aqui de tentativa de oferecimento de curso para formação de gestores em outras áreas, mas se você pensar mercadologicamente, em termos de, não só do lucro, mas do interesse, só enche curso quando vai falar de negócios e de futebol. Né? Só tem matriculados o suficiente. Concordo que necessitaria, especificamente em relação a projetos sociais. Eu lembro que teve um curso com o professor Ferdinand, que até foi um dos primeiros participantes aqui do grupo, lá na Universidade de Mackenzie, na Escola de Educação Física, mas conseguiu fazer uma turma. Quando começa a segunda, já não consegue mais. Isso é um histórico, né, de cursos, principalmente de especialização, que abrem e fecham, porque aí tem um grupo pequeno interessado. Agora em Santa Catarina, já é o segundo curso de especialização lá, que também não é voltado para o futebol. Vamos torcer, conseguiram caçar 22 alunos, vamos ver quantos que vão terminar. Então, tem uma questão eu reconheço que tem a necessidade. Talvez uma das saídas, que a gente tem discutido isso com um grupo, junto com a CAPES e com as universidades federais, é se montar um curso de mestrado profissional, interuniversidades, parte online. A gente está desenhando aí esse curso, parte presencial, parte à distância, que aí é cada, por exemplo, universidade que tem a sua vocação de nuclear mais um segmento. Então a do Paraná talvez trabalhe mais para a parte de políticas públicas, se a gente abrir aqui um núcleo, a gente aqui mais para, sei lá, para os projetos sociais, o de Recife mais para o desporto educacional. Porque também pensar em termos de Brasil é complicadíssimo, né? Mas eu acho que talvez esse seja um caminho para a gente dar essa oportunidade. Porque os segmentos que já têm foco estão fazendo. O COP já pegou e está, né, capacitando os gestores das confederações. O futebol faz um monte de curso, a Federação Paulista tem curso específico. Então, talvez a gente nuclear um pouco mais para tentar chegar junto que a gente sabe que tem essa demanda mesmo. Mas aí ela é muito menos consistente do que a demanda para o futebol, né, por exemplo.
Pessoal, em virtude do adiantado do horário, nós temos tempo para mais uma pergunta apenas. Quem gostaria de fazê-la? E o resto da vida por e-mail. Só uma questão formal aqui. De tempo. Bom dia, professores. Meu nome é Paulo. Eu gostaria de saber se tem algum estudo ou uma estratégia, pergunta parecida com a dele, para popularizar ou massificar os esportes, as modalidades olímpicas que não são tão popularizadas, né? Porque, por exemplo, a gente vai ter ano que vem uma Olimpíadas aqui no Rio de Janeiro, né, lá no Rio de Janeiro, e o Brasil, por ser um país sede, tem muitas modalidades que não estão tão populares e já está automaticamente classificado, né? A gente não sabe qual vai ser o resultado disso. Tem algum estudo, né, para fazer para massificar isso, para deixar a população mais interessada por esses esportes? Eu vou dar assim, minha opinião. Até onde eu conheça, não, né? O que eu andei conversando com alguns integrantes do nosso grupo aqui, mas ainda não é nenhum projeto, que eu particularmente acho que seria interessante se a gente aproveitasse o momento dos Jogos Olímpicos, até pelo Brasil ter que participar de todas as modalidades, para tentar entrevistar ou fazer um projeto de pesquisa voltado para entender o que leva as pessoas a acompanharem, por exemplo, sei lá, hóquei na grama, né? Ou porque a gente vai ter isso no quintal de casa, a gente vai ter isso aqui no Rio de Janeiro, né? Então, assim, a gente não tem nada estruturado, a gente não tem nada definido, mas existe a intenção de se trabalhar com esses esportes menos, vamos dizer assim, com menos visibilidade dentro da nossa realidade, né? Mas nada muito estruturado. Olha, eu não tenho certeza se chegou a ser publicado ou se foi uma monografia, tanta coisa que passa na minha cabeça, mas alguém me falou acho que de um estudo, de uma análise, pelo menos, que foi feita sobre a Confederação de Rugby. Se vocês se lembrarem, teve uma época, logo que o rugby foi definido como esporte olímpico nessa edição, uma série de propagandas, até irônicas, satirizando, né? E mesmo na mídia, o Brasil ganhou da Argentina, ganha mais no rugby da Argentina do que no futebol. Tinha umas brincadeiras assim, e eu não sei se foi um aluno daqui, de algum lugar. Você foi ele mesmo, você vê, não lembra? De alguém que analisou um estudo sobre esse fenômeno, né? E como foi a estratégia que a própria confederação usou para expor essa modalidade e depois parou, né? Agora eu estou fazendo um comentário não acadêmico, não tenho ouvido falar mais, não tenho visto mais ações, mas eles ocuparam muito espaço na televisão, muitas transmissões de jogos, canais fechados, principalmente e tal. Você que foi banca agora. Na verdade, o nome da pesquisadora que desenvolveu esse trabalho foi uma dissertação de mestrado na Unesp de Bauru, na Faculdade de Artes e Comunicação lá de Bauru, chama Marta Cafeu. Né? Então, se procurar no banco de dados, por exemplo, da Unesp, lá deve ter esse trabalho, mas ela analisava essa estratégia de comunicação da confederação, junto com a Topper. Tá? Mas assim, de mercado, etc., o trabalho estruturado assim, não conheço. Então você tem trabalhos esporádicos também trabalhando, sei lá, por exemplo, tem alunos aqui na graduação trabalhando tênis. Né? O produto, né, a Aline acho que não está aí, mas o produto, as duplas do Brasil, porque as duplas do Brasil vão super bem. Então por que aquilo não se transforma num produto para ser divulgado e trabalhado pela mídia, por exemplo, como foi o Google? Então, mas são estudos esporádicos, são estudos simples, nada muito estruturado. Bom, pessoal, antes de encerrar as atividades de hoje, gostaria de convidá-los para a próxima palestra que vai acontecer no dia 26 desse mês, que será proferida pelos professores Walter e Luiz, e o título é Estratégias de Ensino em Nível Superior, Experiências da Graduação EFE. Então isso vai acontecer no dia 26/5. Gostaria de relembrá-los para não esquecerem de assinar as respectivas listas.
Em nome da Comissão de Pesquisa, gostaria de agradecer novamente a presença dos professores Ari e professora Flávia e convidar a professora Patrícia Brum, que é a presidente da Comissão de Pesquisa, para a entrega dos certificados. Muito obrigado. Para vocês.